Meninas, vamos ficar em pé, por favor, para a gente fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos, Deus, por essa noite na Tua presença. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos guiar, nos abençoar, abrir nossa mente e nosso coração para o aprendizado dessa mentoria dessa noite. Que todas nós possamos compreender, Senhor, a função de estarmos aqui, de sermos verdadeiras guardiãs do nosso lar, que a gente possa entender sobre dignidade, santidade do lar, sobre limpeza, organização, que haja compartilhamentos, que haja aprendizagem e bênção dos céus para as nossas vidas. Senhor, abençoe as pessoas que ficaram nas nossas casas, nossos lares, nossos maridos, nossos filhos, todas as pessoas da nossa família, que o Senhor nos capacite para que ao retornarmos a gente possa levar a alegria e o amor que a gente receber aqui nessa noite. Que esse legado da Deb, da Trina, possa ecoar em nossos corações por toda a semana e que a gente consiga continuar realizando tudo aquilo que a gente aprende aqui na mentoria. Abençoa-nos, esteja conosco e que o Teu Espírito Santo nos conduza. Amém. Amém. A Leila vai colocar um louvor, se vocês quiserem sentar para a gente ouvir, já vai começar a falar. Essa casa
Hoje eu olhei para minha casa e vi mais do que bagunça. Eu vi a história da nossa família. O arranhão na parede da sala foi a primeira vez que meu filho andou de bicicleta lá dentro. A mancha de suco no sofá. Ah, como a gente riu quando a jarra de suco virou. A toalha esquecida na cama. É o lembrete de que alguém importante esteve aqui, relaxando e vivendo. E de repente eu entendi que não é sobre o que eu faço, mas é sobre quem eu sou enquanto eu faço. A mulher que limpa, mas também ora. A mulher que cozinha, mas também serve com alegria. A mulher que ensina, mas também aprende o que é o amor e a paciência. Uma casa não se constrói apenas com tijolos e cimento, mas ela se constrói dentro do meu coração, nas minhas escolhas, nas minhas palavras, na minha oração. E quando a gente entende isso, cada tarefa vira um ato de adoração, cada desafio uma oportunidade de crescer. E o lar que eu quero ver lá fora, é o lar que Deus está edificando dentro de mim. E a experiência de ser mulher, esposa, mãe, filha de Deus. Essa é a verdadeira arquitetura. A arquitetura do amor. Meninas, a Edna trouxe esse monólogo para vocês. Que retrata, na verdade, o dia a dia de todas nós. E o que muitas vezes a gente carrega e vai colocando só para dentro, só para dentro, só para dentro. Então, ela, através desse monólogo, ela trouxe a nossa realidade, que a gente possa refletir isso dia após dia. Ela é a nossa convidada de hoje, vai estar assistindo a aula junto com vocês. Seja bem-vinda, Edna. Obrigada. E não tenho muito o que falar, porque eu estava arrepiada o tempo inteiro. Então, assim, é Deus que fala pela gente, né? Então, que vocês aproveitem a aula de hoje e que vocês possam sair daqui cheios e transbordando. Meninas, a gente vai começar então a falar sobre os capítulos do livro, tá? E é uma conversa, a gente tem tempo para isso, para que ninguém chegue em casa tarde, né? A gente tenta controlar de alguma forma o tempo, mas fiquem à vontade para participar, para perguntar. Também, se vocês quiserem pegar água ali, acho que todo mundo já conhece a igreja, né? Aqui
precisar sair para ir ao banheiro, fiquem à vontade também. A Duda nos presenteou com a cafeteira dela, então se porventura alguém quiser, tá? Só a comida que a gente pede para que depois a gente possa compartilhar, mas se vocês quiserem beber alguma coisa durante o momento da aula, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai começar lá na página 6. E vocês conseguiram ler os capítulos? Sim. Só que de responder, porque daí você fica, daqui a pouco, e daí daqui a pouco eu vou. E aí, o que vocês acharam da leitura? Fácil? Sim, Bem tranquila, né? Eu gosto de começar a aula para vocês. Eu levei no hospital, né? E o pastor Douglas ficou o tempo todo lá comigo, então ele leu muita coisa. Ele falou, meu Deus, que não. O tempo de descanso, até coisa assim que já foi aprendendo. Então, assim, ele ficou encantado, porque ele não tinha Conhecimento do livro. todo, né? Alguma coisa assim. Então, foi. Eu até compartilhei com ele um dia, ele falou que ele queria no livro para ele ler, mas na corrida do dia eu acabei esquecendo e agora já começou de novo. Deus tem uma maneira de trabalhar que tudo entende. Porque a gente ficou muito tempo esperando mais sair. E esse teatro pra mim foi muito forte, porque eu tava lá falando, Deus, se o Marco a gente dá pra fazer uma coisa, né? O lar da gente é tudo. É sobre isso, meu. Mas ele fez. Muito. Eu já falei pra vocês na aula passada, mas é isso, assim. Eu lembro que quando eu fiz o curso, bem no meio a gente foi viajar, e aí na viagem eu ia lendo pro meu marido, né? Ficava assim, admirada, e ele também, porque é muito legal, né? Então vamos lá, página 6. Então esse capítulo é o primeiro capítulo da temática ali, o lar é um lugar de amor, e ela vai falar em especial sobre isso, né? Sobre o lar ser onde o coração se forma. O título então é Dignidade e Santidade do Lar, e aí ela já começa falando sobre Provérbios 24, 3, 4, e durante o livro todo vocês vão ver que Provérbios é citado muitas vezes, a gente aprende muita coisa de Provérbios durante as aulas. Aí ela diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. E aí ela vai trazer uma frase clássica de toda a mentoria, que é essa primeira aqui, que o lar é onde o coração se forma. Vai repetir isso em vários momentos do livro, mas isso para mim é uma coisa muito importante. Eu vejo muito disso na minha área de atuação, na psicologia, e entender a relevância que isso tem sintetiza tudo que ela quer passar nesse capítulo, né? Ela começa dizendo então que Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra e Deus ensinou, Deus orientou, Deus deixou a proposta, né, de que lar seria um lugar de segurança, de fartura e realização. Então, o lar é o lugar onde o coração se formaria, e para isso precisa haver então esse ambiente de segurança, de amor, de prosperidade, né? Então a gente saber como é a nossa casa, como é o nosso lar, vai determinar muita coisa sobre a nossa vida. Ali na página 7, bem no início lá, ela vai dizer que ao longo das escrituras a gente vê que Deus conferiu dignidade e santidade ao lugar em que o homem e a mulher vivem juntos, que é o lar. E o que a gente vai aprender durante esse capítulo é o que é dignidade, o que é santidade e como trazer isso para dentro da nossa casa, né? Ela vai explicar então a diferença de dignidade e santidade, mas muito do que a gente já tem no dia a dia, né? Essa ideia de ser digno é algo que tem valor, né? Acho que todo mundo consegue entender isso. Então, essa ideia de respeito, honra, autoridade, nobreza, tudo aquilo que é digno é admirável de alguma forma. E o nosso lar precisa ser dessa maneira. E a santidade vai dizer que é a sua pureza de coração e de propósito,
sua integridade, santidade, em tom e disposição. O lar, então, é um dueto de devoção e valorização. Devoção a Deus combinado com a valorização um dos outros. Então, é o lugar onde a nossa alma deve ser o nosso lugar de se revigorar, de descansar, de acalento, de segurança, de paz, de tranquilidade, né? Então, a gente vê muito disso no senso comum, e ela vai falar mais pra frente, né? Quando as pessoas não têm um lar que oferece essa tranquilidade, essa dignidade, essa santidade, que as pessoas são perturbadas. Então, às vezes as pessoas levam para o trabalho, para as relações pessoais de alguma forma, uma indisposição, mau humor, rancor, né? E muitas vezes é por conta de coisas que acontecem dentro da própria casa, né? Então, a gente consegue entender que se não tiver uma direção de Deus, se o seu lar não for de fato um lugar que te proporcione amor, que vai ser esse lugar que você vai poder se acalentar a qualquer momento, você vai externalizar isso de alguma forma, né? E aí a gente leva para as nossas outras relações. Acredito que todo mundo deve conhecer alguém que vive em uma família conturbada e tende a reproduzir isso fora de casa, né? Então, o que a gente busca é aprender a trazer isso de uma maneira diferente do que a maior parte das pessoas vive. Então, tornar a nossa casa, o nosso lar, um lugar digno, né? Cheio desse amor de Deus. Lá na página 9, ela vai dizer que o lar deveria ser nosso bem mais precioso. Mas hoje se busca muito essa questão da realização pessoal, da realização acadêmica e profissional, né? Mais pra frente ela vai dizer, em outros capítulos a gente trabalha muito mais sobre isso, sobre a questão de que é importante que a mulher esteja no mercado de trabalho, e hoje a maior parte das pessoas trabalham fora, é um privilégio quem não precisa trabalhar fora, né? No entanto, mesmo que você tenha outras funções, a sua casa, o seu lar deve ser sua prioridade, né? Então ela vai dizer que Deus conferiu à mulher o domínio sobre o lar e a nossa responsabilidade, nossa principal área de atuação. Então, depende muito, aquele ambiente depende muito de como as pessoas que vivem ali serão fora dali. E é nossa responsabilidade enquanto mulheres proporcionar esse ambiente de amor, esse ambiente acolhedor. O coração foi projetado para amor e paz. Aí ela vai trazer um relato ali, dizendo que todas as pessoas buscam essa ideia de amor e paz, né? A gente busca isso, e se a gente não encontra esse ambiente acolhedor, a gente vai para lugares desconhecidos, lugares sombrios, lugares tristes, né? Que é o que eu falei anteriormente. Por isso, proporcionar um ambiente seguro e acolhedor é o mais importante. Todo coração precisa de amor. Lá na página 10. É preciso que o amor seja compreendido como verdadeiro para que exerça impacto formativo. Aí aqui ela vai falar um pouco sobre essa questão das expressões de amor, né? Quando uma pessoa não recebe expressões de amor, surgem inúmeras disfunções emocionais que prejudicam a percepção de relevância e segurança. O coração fica ferido, se endurece e com frequência deixa de vicejar. Então, o medo de ser amado e a dor da rejeição transforma a pessoa vulnerável à agressividade. E aí ela se afasta dos outros com medo de se machucar. Para mim, isso aqui, e aí relacionando com a minha área de atuação, a gente dá um nome para isso na psicologia que se chama mecanismo de defesa. Então, a gente diz que quando você se sente ameaçado de alguma forma, mesmo que isso não seja consciente, né, você encontra formas de se autodefender. E o mecanismo de defesa, pensando na família, nisso que ela quer falar, é muito disso
de que você está num ambiente que não é agradável, você está num ambiente hostil, às vezes de pai e mãe brigando, de pessoas se ameaçando, ou uma questão de vício, né? Tudo isso colabora para que você não se sinta amado, né? O título ali, o subtítulo é Todo Coração Precisa de Amor. A gente busca esse amor, a gente quer ser amado, desejado, bem cuidado, né? E ela vai dizer, obviamente, que Deus é amor, que a gente deve buscar a Deus por isso, para sentir verdadeiramente esse amor. Mas se a gente não recebe isso dentro da nossa casa, a gente vai criando barreiras muito grandes, que impede com que as pessoas se aproximem da gente. Então são pessoas que muitas vezes se excluem por medo de uma nova rejeição, né? Então a gente vê muito disso na prática, no nosso dia a dia. E aí a gente vê vários artifícios desse mecanismo de defesa. Às vezes aquela pessoa que é extremamente extrovertida, brinca com tudo, dá risada de tudo. Quando você para conversar, geralmente é uma pessoa tímida, que tem dificuldade em falar sobre as próprias emoções, os próprios sentimentos, né? Exatamente porque às vezes não tem espaço para dividir isso dentro da própria casa. Então todo extremo está errado, né? E muitas vezes está relacionado a essa falta de estrutura familiar que não proporcionou esse ambiente acolhedor para aquela pessoa. É interessante assim, essa semana, né, que a gente está estudando, eu estou tentando manter a casa mais organizada, tudo no seu devido lugar. E quando a casa está bagunçada, a gente está estressada, nervosa, nada tá bom, a gente acaba descontando nos filhos, no marido, e quando vê, está todo mundo cada um no seu lugar. E isso é a falta do amor, né? Porque a gente é estressada, não consegue nem transmitir mais o amor. Exatamente. Como pode, né? A casa organizada, tudo organizado, tudo fica bom. Que é o que ela vai falar depois, que a gente vai falar também lá no lugar de paz, né? E basicamente é essa premissa de que se a gente tem um espaço, a psicologia também fala disso, né? A primeira coisa que a gente avalia numa pessoa, quando você recebe uma pessoa clinicamente falando, é sobre a aparência. A gente não precisa estar impecável sempre, mas você pentear o cabelo, você tá com uma roupa limpa, você tá com um calçado limpo, esse tipo de coisa, ter tomado banho, esse tipo de coisa diz respeito a uma organização pessoal, né? E aí transmite muito sobre o seu interior. E o nosso espaço físico, a nossa casa, é a mesma coisa que a gente falou, né? Então, se a gente tem um espaço todo bagunçado, certamente internamente a gente também está assim desorganizado, e você vai descontar nos outros. Na área que você também trabalha, você deve ver também isso. A criança que cresce num ambiente que tem discussão, que é tudo desorganizado, a criança também se torna exatamente assim. Tende a reproduzir, né? A gente fala que por mais que você refute aquilo que você de repente presenciou, que você vê que não é bom, né? Ainda assim você vivenciou aquilo tantas vezes que muitos dos comportamentos se tornam naturais. Então você faz inconscientemente. Desde coisas simples, tipo, eu falo alto. Todo mundo na minha casa falava alto. Não é normal, né? E aí do gritar, do bater, do não acolher, de N coisas, né? De falar palavrão. Então você tá num ambiente que todo mundo fala, e você tá falando também, você acha que é normal, né? Você reproduziu muitas vezes. Então é isso mesmo. A nossa ideia é sempre proporcionar segurança emocional para as pessoas que vivem com a gente. Então, quando a gente fala que todo coração precisa de amor, a mensagem que ela quer trazer é essa, né? A ideia de segurança emocional. A segurança emocional você proporciona através de expressão de afeto e amor, né? Uma vez que o lar onde o coração se forma, devemos concluir que o ambiente do lar precisa ter amor a fim de que aqueles que ali vivem se desenvolvam. E aí, assim como todo coração precisa de amor, todo coração também precisa de paz. Ali ela vai trazer várias passagens bíblicas, né? E vai dizer que vai trazer a menção do nascimento de Jesus, que é o príncipe da paz. E aí simplifica dizendo que se a gente quer ter um ambiente de amor e paz, a gente tem que fazer a busca por Deus, que é amor,
e Jesus, que é o príncipe da paz. Então não tem como você ter um ambiente de amor e paz se você não estiver alinhado com Deus, né? E buscando a Jesus. Não tem como chegar a Deus sem confessar Jesus como Salvador. Então é essa a ideia de que para a gente ter paz, a gente busca a Deus. Jesus é o único caminho para Deus. O amor só é verdadeiramente revelado por meio da paz. Então, é essa a ideia que eu acabei de dividir com vocês. O lar é a base da sociedade humana. Lá na página 11. Aqui, ela vai dar exemplo lá, e nos outros capítulos vocês vão ver que ela traz muitas informações de vários outros livros, não só de passagens bíblicas, né, mas de livros clássicos que falam sobre o desenvolvimento da sociedade como um todo. E quando fala principalmente de maridos, de filhos, tem muitas informações legais de outras coisas que a gente pode ler também, né? Mas aqui ela vai falar do livro Declínio e a Queda do Império Romano, e aí ela traz ali as motivações de por que algumas sociedades que eram tão fortes se acabaram. Basicamente, o resumo disso deixou de valorizar a família, né? E, consequentemente, tudo se derruba, tudo cai por terra. Lá na página 12, o lar é a base do desenvolvimento humano. Aí lá diz assim: viverei com integridade em minha própria casa, não olharei para coisa alguma que seja má ou vulgar. E aí traz ali um parágrafo todo que é o raciocínio da Débora em relação a essa ideia do lar é a base do desenvolvimento humano. Alguém quer ler aquele parágrafo? Para não ficar só eu falando? Ter essa parágrafo aqui. O lar deixou de ser o centro das atividades da família. O lar deixou de ser o centro das atividades da família no mundo de hoje. Foi substituído por creches, campos de futebol, quadras, poliesportivas e lanchonetes. Até mesmo o excesso de atividades na igreja pode usurpar o tempo de que a família precisa no lar. Embora muitas coisas sejam importantes e boas, não há absolutamente nada que possa substituir o ambiente de um lar saudável, propício para o desenvolvimento. Quem a pessoa se torna é reflexo direto de onde e como passa a maior parte do seu tempo. O lar precisa estar no topo da lista de onde você passa seu tempo. E paz, amor e vínculos com a família precisam ser a maior prioridade de como você passa o seu tempo. Meninas, nas outras turmas, né, quando a gente fala sobre isso, e ela vai falar mais vezes novamente sobre essa situação, né, de prioridade, de tempo, e de que de fato o lar deve ser o local onde você passa a maior parte do seu tempo. Sempre abre discussões quando a gente traz essa passagem aqui, né? Até mesmo o excesso de atividades na igreja pode usurpar o tempo que a família precisa no lar. Então, de fato, viver para Deus significa, primeiro de tudo, dedicar-se à sua família, né? Então, a gente aprende que esse é o primeiro ministério que a gente recebe. Então, é muito importante a gente se doar e buscar a Deus e estar em comunhão com os irmãos, participar de todas as atividades da igreja, enfim, né? Do que for possível. Mas o local onde a gente deve priorizar o nosso tempo é na nossa casa, na nossa família, né? E a gente sabe, como eu falei antes, de trabalhar fora, de estar envolvido com outros projetos, de conhecer várias pessoas, a gente constrói uma vida social também. Então, dar atenção para tudo, às vezes, não é possível. E aí, se você tiver que elencar prioridades, a sua casa, os moradores da sua casa sempre devem estar em primeiro lugar, né? Aí vem lá, como uma casa se torna um lar? Quando a gente faz um convite sempre para as pessoas, ou vocês veem divulgação sobre a experiência do lar, se fala muito sobre isso aqui, né? A ideia de o lar onde a criação se forma e entender que a casa é um espaço de alvenaria, de madeira, de qualquer outra coisa. O lar é esse local que a gente deseja estar, que a gente busca e que a gente tem afeto, amor, compartilhamentos, né? Então, tudo que ela vai falar aqui diz respeito a vínculos afetivos.
como uma casa se torna um lar? A partir do momento que há intimidade entre as pessoas, que há amor entre as pessoas, que há divisão de afeto entre os membros da família. O que a gente precisa para que a nossa casa se torne um lar é que a gente expresse esse amor, né? E leve aquela paz que a gente falou anteriormente, que só vem a partir do conhecimento de Deus. Página 14. O planejamento cuidadoso do lar. O planejamento da sua casa deve ter propósito intencional de garantir que prioridades agradáveis a Deus serão incluídas na vida dos membros da família. A organização do seu lar e o que você faz nele determinarão o resultado. O ambiente familiar da residência define o destino daqueles que ali moram. Se deseja que seu lar seja hospitaleiro, precisa providenciar os itens necessários para o conforto das pessoas que planeja convidar. Se deseja que seu lar honre a Deus, precisa reconhecer Deus em todas as suas decisões. Sempre quando vai alguém na minha casa é tipo desse tamanho. Mas sempre quando vai alguém na minha casa fala que não sabe que a minha casa tem, que é pequenininha, mas é gostosa, que é pequenininha, mas é aconchegante. E o princípio de tudo assim que eu sempre coloco dentro da minha casa é a presença do Senhor. Porque é isso que vai determinar o que eu vou viver durante o meu dia, é isso que vai determinar o que a gente vai viver durante o mês. E o fato de que a gente vive em casa, que reflete no nosso futuro, eu vejo muito isso pelo Isaac. Que até já compartilhei nas outras aulas que eu tinha uma mania de gritar com ele quando eu estava com raiva. A forma de eu descontar era gritando para não bater. E isso começou com que ele começasse a gritar com as professoras. E daí a prof chegava e falava: Duda, o Isaac estava gritando por conta disso, disso e disso. Eu fui chamar a atenção do Isaac, o Isaac gritou por conta disso, disso e disso. Foi onde eu parei e pensei: eu preciso mudar o meu hábito se eu não quiser que meu filho reproduza aquilo que eu estou fazendo. Então, isso é real, é o que acontece. De fato, a gente precisa nos autoanalisar para fazer com que isso mude e faça diferença. A definição de valores familiares. Valores são o que você considera importante em sua vida. Eis algumas prioridades para incluir como rotina na agenda da sua família. Noites a sós com o cônjuge, tempo exclusivo com cada filho, noites para jogos ou filmes em família, rotinas de final de semana com o trabalho doméstico no sábado, igreja, jantar especial no domingo, férias em família. Desde que Isaac nasceu, nós não tivemos férias em família. A gente sempre estava ali, mas a gente nunca saiu de férias. E nesse ano a gente pegou férias em abril e eu falei: a gente vai viajar. E daí, o Josias, ele pensa muito pequeno. Ele não é ambicioso, ele não é uma pessoa ambiciosa. Acho que fugiu. Ele não é nem um pouco ambicioso. Daí, se você, tipo assim, se eu chegasse nele e falasse assim: em abril a gente vai pra praia, ele olhava pra minha cara e falava assim: você tá ficando louca? De onde a gente vai tirar dinheiro? Pois eu planejei tudo sozinha. Chegou no mês, eu falei: ó, tá, um dia nós vamos pra casa da minha irmã. Daí ele parou assim, ficou me olhando um tempo, eu falei: a gente vai no Beto Carreiro levar o Isaac. Ficou quieto, não falou nada, não sei o que ele pensou, porque até hoje ele não compartilhou, mas eu percebi a diferença que isso fez pro Isaac. É algo que, tipo, até hoje ele lembra. Agora ele tá: mãe, quando que a gente vai viajar de avião? Então, assim, Já é diferente do pai, né? eles gostam, eles procuram, e é o que vai criar memórias afetivas nele. E o fato de estar a sós com o cônjuge é algo muito importante também, principalmente para quem tem filho pequeno. A gente sabe que é Raro. exatamente. Eu, particularmente, não tenho dificuldade com isso, porque eu tenho uma rede de apoio da qual eu não posso reclamar. Mas eu sei que tem pessoas que não têm rede de apoio, que é mais difícil. Mas assim, sempre que vocês puderem, nem que vocês façam as crianças dormir, para poder ter esse tempo, porque isso faz total diferença no relacionamento de vocês. Meninas,
Eu quero compartilhar uma coisa que eu já compartilhei no nosso grupinho, quando a gente tinha, né? Que quando eu me acidentei, eu fiquei com muito medo de andar de carro, né? Eu falei, não quero nunca mais andar de carro, não quero nunca mais viajar. E eu comecei a sonhar em viajar de avião. E falei, não, é isso que eu quero. E tá, e daí, a primeira vez que a minha cidade foi visitar, a cidade de Douglas, ela olhou pra mim e falou assim, Deus tá falando pra você que você vai casar onde você tanto sonha. E eu falei assim, meu Deus, como eu tava mudando, eu tava com a cadeira de roda. Eu só pensei isso, meu Deus, como? E foi passando o tempo, fui melhorando, e o Senhor preparou a viagem que a gente teve de carro. Aí eu me conformei com aquilo lá, sabe? Só deixei um dia que eu falei assim, não é isso que eu sonhei, não é isso que Deus me deu. Só que assim, depois eu entendi que eu precisava ter ido para quebrar aquele medo, né? E eu fiz igual você, comecei a pesquisar. Daí um dia meu marido olhou bem pra mim e falou assim, você tá ficando louco? Você acha que a gente tem dinheiro pra isso? Ele falou assim. Aí ele falou assim, eu não vou. Eu olhei bem pra cara dele e falei assim, você não vai? Beleza, Deus prometeu, foi pra mim mesmo. Eu vou pegar minhas crianças e tô indo. Mas não deu uma semana, ele procurou a viagem. Ele que comprou pra mim. Comprou até no lugar que eu nem queria ficar, mas assim. Então, a gente tem que fazer isso. Hoje a minha prioridade é isso, é viver, criar memórias. Porque eu penso, se eu tivesse ido do meu acidente, que memórias os meus filhos teriam comigo? Que memórias? Porque eu tive uma infância muito feliz, aí eu pensei, eu nem lembrava, naquela época eu nem lembrava que carro a gente tinha, carro a gente não tinha. Eu lembro das viagens que a gente fez. Aí hoje, a minha prioridade é isso. Não também sair assim, gastando, comprando viagem, né? Mas é guardar a memória com os meus filhos. Pelo menos uma vez por ano, né? É bom a gente fazer isso. Parcela Isso faz toda a diferença. Já falei pra Fábio, se programar em janeiro, do ano que vem nós vamos pro Nordeste. Vai. Meu filho vai andar de avião. Ele quer andar de avião, ele vai andar de avião. E daí hoje o marido do meu marido, ele fica, não quer mais embora de casa? Eu falei, como as pessoas vão. Até porque tem muita coisa que a gente imagina que é muito distante da nossa realidade, né? E de fato não é uma programação, né? E hoje tem tudo, que nem a gente brincou aqui no início, a gente falou, não tem isso. Eu brinquei e falei, acho que ajuda em tudo. Então talvez, e quando eu iniciei a fazer o curso do Experiência, eu olhava para isso também, eu já tinha algumas coisas em casa, mas você pensa, gente, vou pagar quanto nisso aqui? Aí você vai lá na Shopee, R$20, você compra 6. Tudo é assim, né? Tudo tem promoção, programar, é você priorizar algumas coisas, né? Investimento, né? Eu falo assim que a minha mãe também viajava muito com o pai e ele viajava muito com ele. Quando ele faleceu, a minha mãe se fechou assim, a gente quer levar ela no Beto Carreiros, né? Ela, não, mãe, vamos, vai ter um carrinho, a senhora senta caindo. A gente quer que ela viva isso, mas ela não quer mais, então o que ela fala? Vão vocês, eu vou ficar com as crianças. E eu já fiz isso também, de viajar eu e o Marco, mais um casal. Foi muito bom. Claro que a mãe, eu fiquei com esse meu Deus, mas a gente tem que ter esse tempo. Agora que o Nathan nasceu, eu ainda não viajei só eu e o Marco, mas a gente sai de lá, meu anjo, os dois. Eu acho que essas coisas que mudou muito na minha vida, que eu via muito assim, preocupado com as crianças. Aí passei uma fase difícil no casamento, que eu falei, opa, se eu não também, né, amadurecer para esse outro lado, as coisas vão. E hoje eu fico tranquila, feliz. E eles ficam com a avó mesmo. E dá tudo certo. E eles também querem viajar. Eu sei que é difícil e é tudo caro, mas tudo sem programar. Programar lá no começo do ano. E tem lá o pastor Douglas, porque ele nunca tinha ido assim. Como diz a Leila, Deus olha pra gente e fala, meu Deus, que orgulho dos sonhos dessa menina. Eu já uma vez só no ano, não, tem que ser viajar umas 3. Eu que eu trabalho para duas coisas. Salão e viagem. Olha Só para isso. Agora mesmo, claro, eu fico falando, vocês falaram, depois eu falo assim pro Marcos, já dá para pegar viagem? Já, mas quem programa é ele. Eu procuro todos os lugares, mas é ele que dá o local. Pega lá no final de semana em Fox, pega lá. Eu até compartilhei com a Duda que esse ano que nós não conseguimos, mas assim, a gente sempre faz 2, 3 vezes no ano, mas esse ano foi tão atropelado. Gente, vou compartilhar uma coisa aqui com vocês também.
mundo sabe que eu sou viúva, né? E meu esposo, antes dele falecer, ele falou: vou comprar um carro que eu quero viajar 2 vezes no ano. E a gente viajava assim, uma vez ele passou 5 anos sem tirar férias, de nem que seja uma semana. Então depois ele colocou esse propósito, né? E ele veio a falecer. Então eu decidi seguir isso daí. Eu nunca tinha ido dirigir nem aqui em Cascavel. E daí tem o meu cunhado, né, que é casado com a minha irmã, que ele sempre me encoraja. Ele fala: não, tá tudo certo, vai lá fazer revisão e vamos embora. E ele vai assim, ele vai na minha frente, se eu dar uma piscadinha ele já tá parando. E é tipo aquele anjo da guarda aqui na terra, sabe? Daí eu falei: eu quero ir pro Beto Carreiro, porque esse era o sonho dele, levar as crianças. Ele: não, vamos programar e vamos. Vamos pro Beto Carreiro, a gente queria ir pra Bahia, pro Maceió, não, vamos. Ele tá junto com ele, nós vamos ir pra Foz, vamos. Estamos indo, agora dia 11 eles vão pra Santa Catarina de novo. Falei: agora dia 11 não vai dar, porque tem chamados, né? Mas se não, eu tento. Falei: o cartão não quero, tá? Porque meu marido queria e eu levo as meninas. O que elas falam é isso: gente, vamos viajar e tal. Não tem coisa melhor do que você ver o sorriso dos seus filhos ali, sabe? É coisa mínima. Claro, tudo tem um custo, mas o sorriso deles, aquelas memórias, aquelas fotos pra você lembrar. Você vê que você conseguiu, igual eu falo, né? Eu consegui nem daqui em Cascavel. Eu já fui daqui em Santa Catarina dirigindo 12, 15 horas sem parar. E se for pra ir agora, a gente vai. Então, tudo é você ter uma meta, colocar na frente que dá certo. A gente precisa ter essa missão. Tanto que eu agradeci a Deus o dia que ele colocou um vídeo do Instagram pra mim lá sobre ser ambicioso. Você é bem esse que eu vou mandar pro meu marido. Gente, o Josias, ele é o index de tudo. Ele não tinha sonho de ter uma casa melhor, ele não tinha sonho de nada. Sonho de nada, de nada, de nada, de nada. O único sonho que ele compartilhou comigo, quando a gente estava junto, antes de eu mandar esse vídeo pra ele, foi que ele queria uma guitarra, que ele queria um case para guitarra, que ele queria um case com violão. E o sonho dele eu realizei. Dei o violão, dei a guitarra, dei o case do violão, dei o case da guitarra. E é só isso. Você, pois agora você precisa se tornar ambicioso, senão fica difícil nós andar junto. Tá se tornando ambicioso, porque agora ele já, a casa dele, na cabeça dele já tá além do que eu pensei, mas além. Vamos chegar lá. Meninas, lá na página 17. Relacionamento exige tempo de convivência. A análise da sua lista e da sua agenda também revelará a importância das pessoas em sua vida. Lembre-se de que quando vocês passam tempo juntos em casa, precisam interagir uns com os outros. E essa interação que ela fala é a interação de conversa, de estar junto, de sentar à mesa, de trocar experiências, né, do dia a dia. Porque vocês não estão risadas mais do que eu vou falar, mas ó, meu casamento ele dá um pouco de comédia. Eu e Josias, a gente nunca brigou. Isso é uma coisa que se o Isaac contar um dia pra alguém, coisa da imaginação dele, porque é mentira. E a nossa primeira discussão foi depois de 7 anos de relacionamento pelo WhatsApp. Então, assim, até nisso, ele usou o celular pra gente poder discutir. Então, o que ela traz aqui é justamente isso. Você interagir com uma pessoa, não é mandar mensagem, estar dentro da mesma casa, conversar com mensagem. É ter o tempo, tirar esse tempo na sala, no quarto, onde for, e interagir. A ideia de criar tempo, né? Tempo ninguém tem, mas igual para estar aqui. Tem casa, tem família, tem trabalho. Vocês criaram tempo para estar aqui. E com os nossos familiares é a mesma coisa, né? A ideia de prioridade. Tanto que lá quando ela traz a parte ali da limpeza e tudo mais, organização, isso não quer dizer que tem que ser feito por você. Se você pode se autopresentear e ter alguém que vai na sua casa fazer o serviço a cada 15 dias, uma vez por mês, ou para quem pode uma vez por semana. Isso não quer dizer que tem que ser vocês fazendo, né? Porque geralmente quem trabalha fora não tem quase tempo para nada realmente.
Então, para a gente poder ter a prioridade de priorizar os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família, esse é das ferramentas que podem ser usadas, né? Ter alguém que você pode ter ali para estar fazendo para você. Cuide para não substituir as conversas por mensagem de texto. Traga a família fragmentada de volta para casa. É hora de dizer não para algumas coisas, a fim de poder dizer sim para o tempo de qualidade em casa, com o cônjuge e com o filho. Estou aqui, estou em casa. O que mais esses gestos afetuosos expressam são convites sutis que dizem: entre, sente-se, converse comigo. Você é importante e eu quero sua companhia. Muitas vezes, quem tem a experiência de estar em casa já quando o esposo chega, ele entra para dentro, vai tomar banho porque está bravo, está estressado. Então, a gente tem que começar a fazer uma diferença. A hora que ele entrar, arrume uma mesa, coloca um café, coloca um bolo, um pão, seja o que tiver, para ele sentir a diferença, para ele sentir esse amor, para ele sentir esse gesto. É isso que vai estar convidativo para ele no momento. Ele vai ver que tem alguma coisa diferente. Então, talvez, na cabeça dele, ele já vai pensar: alguém pensou em mim, alguém olhou para mim. E quando ele se senta na mesa, olha para ele e fala: como que foi o seu dia? Você vai compartilhar algo comigo hoje? Porque, como diz os meninos, é tudo igual, né? E às vezes é isso que acontece. Por exemplo, Josias, ele entra pra dentro. Ó, coitado do meu marido, orelha quente lá. Ele entra pra dentro. Se eu não falar nada, ele também não fala nada. Ele só passa. E se eu ficar quieta, ele se mantém quieto. Se porventura ele está num bom dia, depois ele tenta puxar a conversa, mas é muito difícil, porque isso já é dele. E a maioria dos homens são assim. Meninas, só vou compartilhar com vocês, aqui está dizendo: traga a família fragmentada de volta para casa, né? E é isso que a Duda falou, da ideia de você criar um espaço para isso. Eu, quando me formei, a minha ideia era ter sucesso profissional. Eu cresci aprendendo isso na minha casa, com a minha mãe e com as minhas tias. Esse era o objetivo de vida. Eu posso dizer que eu consegui realizar isso. Quando eu me casei, eu já tinha isso. E de forma nenhuma passava na minha cabeça deixar de viver isso. Então, quando nós casamos, a gente veio morar aqui em Toledo, ele morava em São Pedro, então ele veio para cá. Mas como eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, eu só não trabalhava à noite na sexta-feira, ele ficava 3 dias na casa da mãe dele lá em São Pedro. Olha que belo casamento. Eu chegava em casa 11h10, 11h30, morta de cansaço, porque eu acordava às 6 horas da manhã, saía de casa às 6h40 e eu voltava às 11 horas. Ou eu escolhia tomar banho ou comer, né? Então, se eu fosse comer de forma mais tranquila, eu deixava para tomar banho na hora que eu voltava. E, obviamente, eu estava estressada, né? E precisava de medicação para dormir, enfim, minha cabeça não parava. Mas era isso, eu fui criada para aquilo, para ter sucesso profissional, e o resto era consequência. E aí veio a pandemia, eu engravidei e continuei nesse mesmo ritmo. Minha mãe adoeceu, eu continuei nesse mesmo ritmo. Eu não achava que a gente ia perder ela. Para quem conheceu a minha mãe era uma mulher de fé, e aí eu acreditava que era isso, que Deus ia curar. Mas não foi essa a vontade de Deus. Então, aceitar a morte da minha mãe foi muito mais um aprendizado para mim do que só uma dor emocional pela falta dela, de que não é assim. Então, hoje eu olho para trás e digo: poxa, eu estava grávida, minha mãe doente, fazendo tratamento, pandemia, eu podia ter parado uma tarde para ficar com ela? Podia. Parei? Não, nenhum. Parava final de semana. E aí, minha mãe faleceu, 20 dias depois eu tinha que voltar da aula, e eu estava certa que eu ia voltar da aula na faculdade, de manhã e à noite, lá em Israel. E meu marido disse: não vai. Não vai porque você quis ter filho e agora você vai ficar em casa e você vai cuidar da Mabel. Eu disse pra ele: vamos comigo pra lá, você vai pra lá, pensa, eu saía 6 horas daqui.
Você vai pra lá, fica lá com ela, no intervalo eu amamento e depois a gente volta junto. Ele falou, nunca. Não vou fazer isso, você não vai voltar a trabalhar. E pra mim era um sofrimento, porque era uma realização pessoal e profissional aquilo ali. Só que eu ouvia do meu marido assim, o meu hobby é pescar, eu compartilhei isso nas outras aulas. O da Alana é trabalhar. Eu achava isso o máximo. E quando eu fiz a experiência do lar, eu chorava por isso, porque eu achava legal aquilo, porque eu achava que era importante, porque eu achava que eu era melhor sendo aquela pessoa. E aí entender isso aqui, que o meu lar era fragmentado, porque pra que meu marido ia ficar aqui pra ficar sozinho o dia inteiro? Claro que ele ia ficar lá com a mãe, com o pai, com os irmãos, que moram todo do lado do outro. E aí, por isso que eu falo sempre que ter feito a experiência do lar foi um divisor de águas na minha vida, que eu entendi que o que tem prioridade é o que está lá, não o resto. Eu me realizei sendo professora, eu me realizei como profissional em psicologia, mas eu tenho muitas outras ambições ainda. Só que hoje, se ele falar, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa. Se a gente não for fazer nada, a gente não vai fazer nada. Igual a gente viajou nesse final de semana, e aí a Mabel dizia, vamos chamar tal pessoa pra ir junto, vamos chamar tal pessoa pra ir junto. Ele disse, não, essa nós vamos fazer sozinhos, só nós. E eu pensei, nossa, vai ser difícil, né? Porque se fosse com fulano, Beltrano, ela ia brincar. Não, é nós, é nós. E é isso, né? A gente entender, de fato, que muitas coisas que às vezes a gente aprende precisam ser desconstruídas para que a gente valorize realmente aquilo que Deus quer, né? A ideia, como eu falei antes, que a gente aprende aqui, que realmente a família é o nosso primeiro ministério, isso precisa ser prioridade. Os cômodos falam, criar um ambiente de amor e paz incentiva os membros da família a buscarem refúgio em casa e não longe dela. Tem muitas, a gente vê muito isso, que tem gente que prefere estar fora de casa do que dentro dela. O maior fator com o término de relacionamentos é a bebida alcoólica. Que o marido sai do serviço, passa no bar, ele chega em casa 10, 11 horas da noite. Então, o fato de não querer chegar em casa causa destruição. Então, a gente precisa fazer com que o ambiente seja diferente. Que eles queiram estar lá e que eles anseiam por estar lá. Casada ou solteira, você é a guardiã. As mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos e viver com sabedoria e pureza. O trabalhar no lar é fazer bem e ser submissa ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Aqui nesse versículo ela traz muito até a aula da fala, que tem uma lembrancinha que vocês vão ganhar nas aulas futuras, que ela fala que ela não concorda, porque o marido está acima da esposa, né? E é isso, a gente deve ser submissa, porque foi isso que Deus deixou na palavra. Por mais que às vezes a gente precisa matar a nossa carne, a gente precisa ser submissa. E o principal que eu falo, eu lembro quando eu fiz também, que era olhar lá e falar, capaz, eu vou pôr isso aqui na geladeira. Meu marido desse aqui. E os filhos lá por último. Meu Deus, dava toda a atenção para a criança. Ele ficava com o tempo que sobrava. Mas a gente vai aprendendo. Deus vai trabalhando. Você deve zelar pela atmosfera que cria para que nada leve as pessoas ou ela própria a perderem a paz e o amor no seu lar. Seja casada ou solteira, você exerce domínio sobre o seu ambiente. Mantenha a paz com um de voz baixo e gentil. Gritar com os outros não é permitido. Como minha mãe sempre diz, ninguém é surda. Mantenha o amor controlado. Isso, como eu já compartilhei, é algo que eu aprendi a fazer e não ficar gritando. Foi o meu modo
de descontar a raiva era gritando. Então, eu tenho que matar a minha carne todos os dias, porque às vezes eu ainda tenho vontade de gritar. Eu passei por uma experiência não boa, que a forma da minha mãe descontar a raiva dela era quebrar tudo que tinha dentro de casa. Eu morei com a minha mãe 1 ano, durante todo o período da minha vida, porque eu sempre morei com a minha avó. E nesse 1 ano que eu morei com a minha mãe, foi isso que eu vi. A forma dela descontar a raiva dela era jogando tudo, quebrando tudo. Aí depois ela tinha que ir lá e comprar tudo de novo. Então, assim, a gente precisa ter esse autocontrole, a gente precisa matar a nossa carne todo santo dia. Você é guardiã de paz. Ser guardião de paz é um chamado nobre, significa que você é a guardiã da sua boca, das suas atitudes, do seu ambiente e de tudo que entra nele. E isso inclui dispositivos eletrônicos. Ou seja, aqui ela vai trazer que o avanço da tecnologia gerou muita separação de lares, justamente por isso, porque cada um pega o celular, cada um fica num canto. As crianças hoje têm acesso muito fácil a isso. Eu já fui em casas que, tipo, a criança fica 24/48 no celular, não come, não dá atenção porque a mãe fala. E é aquele negócio do esposo não querer voltar para aquele ambiente, ou a própria mãe, a própria mulher não querer voltar para aquele ambiente porque é algo que sufoca ela. Então a gente precisa ser a voz da nossa casa. Até lá na casa da Fábio, eu estava lá na semana passada por conta do aniversário da Ana, e a menina dela estava comendo, deixando o celular. Eu chamei a atenção dela 2 vezes, eu vi que ela não gostou muito. E daí ela falou bem assim, mas o pai também joga joguinho na hora que tá comendo. Então eu falei bem assim, pois é, irmão Márcio, pois fique sabendo que lá na experiência do lar, a irmã Fabiane vai aprender que a gente não mexe no celular na mesa. Daí ele pegou e deu risada. Ela falou bem, se você queria que eu fizesse o curso, eu tô fazendo o curso, então agora você não vai mexer no celular. E de fato ele sentou na mesa, ele não mexeu no celular. Eu falei pra ela, acho que ele ficou com vergonha. Porque eu percebi que tipo, ele me olhava pro celular, mas ele não mexeu. Então a gente precisa colocar essa regra dentro da nossa casa. E não assim, não cortando, mas assim, lá na mãe, tudo que a gente vai fazer, a gente cresceu na mesa. E na minha casa, tudo é na mesa. Mesmo que tenha assim, quebrado assim, a parede, daí dá pra ver a televisão lá, né? Mas também celular, na mesa não. Não precisa mexer, não, celular. E sempre alguém ora. Então, na hora que assim, fala várias coisas durante a nossa oração, e a gente come, a gente se alimenta e tem esse tempo. Se não consegue no café, porque o Marco chega depois, eu chego primeiro, depois ele chega. A gente espera para comer uma pizza, um pão, sei lá. Ele gosta de cozinhar também. A gente tem esse prazer de chegar algum amigo aqui em casa, a gente sentar e ele estar compartilhando. Isso é muito importante. No livro que eu falei para vocês semana passada, que é a Experiência do Lar, ela escreve a experiência da mesa, né? Ela fala muito e traz muitas pesquisas norte-americanas falando desses índices de separação familiar, de envolvimento com o uso de drogas, com delinquência juvenil, da falta de estrutura e diálogos na mesa. Então, como ela fala aqui nesse capítulo, né? Mesmo que seja arroz com feijão, senta na mesa para comer, compartilha um momento que é importante, né? E aí, na experiência da mesa, ela vai dizer, tem um problema, senta na mesa para conversar e resolver. Vai tomar café, todo mundo senta na mesa. E às vezes a gente vai permitindo alguns hábitos e depois é difícil tirar. Como eu falei antes, a gente fala na psicologia que se você repete muitas vezes uma mesma coisa, aquilo se torna um padrão, se torna normal. Eu explico sempre para as mães dos meus pacientes quando são crianças assim, eu tenho 38 anos, então a minha vivência é de um jeito, eu já tive várias repetições e várias mudanças de comportamento. A minha filha tem 4, vai fazer 5. Então, o tempo de vida dela de aprendizagem é diferente do meu. Se eu deixar ela uma semana comer na frente da TV, 2 meses ela vai querer comer na frente da TV. E não vai adiantar eu gritar, brigar, xingar, reclamar. Ou quando eu for num restaurante dizer, não, aqui você não vai assistir. Ou lá na casa da avó, da tia de copo. Não, porque ela aprendeu aquilo ali. Ela repetiu aquele padrão, né?
E aí o que a Dani vai dizer é não permita. Então, os meios eletrônicos vêm para facilitar a nossa vida, fazem parte da vida, a gente não exclui isso de jeito nenhum, daqui para nunca mais, mas tem como saber usar isso, né? E se porventura alguém tiver esse hábito, como acontecia lá na sua casa, é a ideia de ir retirando aos poucos. Não acontecia não, ainda está Acontece. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Quando eu comecei a namorar com o Márcio, eu percebi isso na casa deles. Já faz muitos anos, então nessa época o celular não eram todos que tinham acesso ao celular. Mas eles tinham o hábito, na casa deles, eles tinham uma TV na cozinha. E assim, a gente se reunia na sala de jantar só nos domingos, quando vinha toda a família. Durante a semana, as refeições eram feitas na mesa da cozinha. E aí, eles comiam assistindo a TV. Era jornal, eu falo assim que era aqueles fatos sanguinários, porque geralmente estava nesses canais, era aquele horror. E aí, quando nós casamos, eu pensei assim, na minha casa vai ser diferente, né? Mas eu falo assim, olha como que as coisas acontecem. Aí nós casamos e a gente não tinha TV. Meu sogro deu uma televisãozinha naquela época, era aquelas TV de tubo, nós ganhamos uma TV de 14 polegadas, uma baita TV. Era a TV que a gente, não, 16 polegadas acho que era. Era aquela TV que a gente tinha e era na sala, né? Que bom. Mas virava, mexia, ele catava o prato e ia para o sofá. E aquilo me incomodava. A abençoada da minha irmã, passou uns anos, começou a trabalhar fora e ganhou num sorteio lá na Seralê uma TV 29 polegadas. E quando ela casou, ela já tinha comprado um. O que ela fez? Ela ficou com a nova e deu a velha para o Márcio. Foi a regalia. Aí ele colocou a TV aonde? Na cozinha. E aquilo virou um tormento. Até que um dia a abençoada da TV estragou. Eu pensei, graças a Deus. Aí ele, vamos comprar outra TV. Eu falei, não, tá ótimo assim. Não tem mais essa zoeira e tal. Aí veio a era do celular. E agora começou o celular. E eu por diversas vezes, eu já tentei. Você fez uma ou duas refeições com nós? O Vitor não tem o hábito. Eu às vezes mas eu não tenho o hábito de ficar mexendo. Mas a Ana Luísa e o Márcio é o tempo inteiro. Ela deixa de comer para estar no celular. E ele dá uma garfada e fica no Candy Crush. Aí ele falou assim para Dudu, mas é o tempo que eu tenho para jogar. Mas eu penso assim, é o tempo que às vezes a gente tem para conversar. E aí não conversa. Mas enfim, aí esses dias, teve uma noite dessas que nós saímos. E aí nós chegamos, né? Chegou tudo na mesa pra gente comer e eles estavam os dois no celular. E eu que nem uma boba, né? Porque eu falo assim, eu me sinto como uma boba, porque eu fico sozinha lá. Tá sobrando, né? E os dois no celular. Aí chegou as coisas de comer, eles começaram a comer e eu não comi. Então o Márcio olhou pra mim e falou, você não vai comer? Eu falei, vou comer. Eu falei, mas eu estou me sentindo como se eu não estivesse aqui, porque o tempo inteiro vocês chegaram, vocês sentaram, vocês mexeram no celular, a comida chegou, vocês começaram a comer. Eu falei, a gente não trocou uma palavra. Eu falei, a gente saiu pra quê? Sabe? Aí, depois disso, quando a gente sai, eles estão se poupando um pouco do celular, sabe? Mas em casa ainda tá difícil. Mas não deixa de falando, de pontuando, né? Ainda tá difícil. E porque me incomoda, é algo assim, que né? me incomoda, mas Mas tem pessoas, a minha secretária falou essa semana, não tem nem mesa em casa. Nossa, a gente mudou de casa e minha mãe não comprou mesa. Eu falei, como assim? Vocês comem onde? Cada um pega a sua comida e vai comer no quarto, na sala. Meu Deus. Ai, misericórdia. Eu brinquei com ela, vou chamar só uma experiência do lar. Não, meu Deus, não tá tão bom assim, diz ela, né? Que é uma adolescente. Aí ela super, você viu quando eu contei, fiz aquela mesa, né? Tirei foto ainda e tal. Daí fiz aquela mesa bonita, daí eram 11 horas quando os abençoados levantaram. Ele olhou e falou assim, nossa, que mesa bonita para o café da manhã. Eu falei, bom, agora você já almoça e já toma café e almoça, porque brinquei, mas... Deixa eu só falar, eu moro sozinha, né?
que a única refeição assim, que eu faço direito é o café da manhã. Então eu almoço na minha mesa no fórum, né? Nosso horário é das 11 até as 6 da tarde, no almoço ali. Mas o meu café da manhã, gente, é especial. Todo dia eu tenho suplazinho, eu faço meu pratinho com frutinha, meu ovinho frito. Eu comprei uma cafeteira não dessa, aquelas expresso para mim, que eu gosto, café, bem. Tomo um pouco, mas quando eu gosto. Como café de grão, normalmente a minha irmã planta, me dá cafezinho de grão, aí eu vou na hora. Então, assim, eu sento na minha mesa e tomo meu café. Levo uma meia hora ali tomando meu café. Porque é o único horário que é uma refeição decente minha com eu e Jesus, né? Eu vou pegar o hábito de colocar o cantinho dele, vou começar a fazer isso. Eu vou fazer isso, porque eu achei tão bonitinho. Achei legal isso. Na minha casa, eu tô com uma dificuldade muito grande, já vai pro segundo mandato do Al, né? Porque desde que ele entrou como conselheiro, que é uma bênção, né? Mas a nossa vida mudou muito, né? Porque é um trabalho que mesmo ele não estando de plantão, exige dele 24 horas. Então mesmo quando ele não está de plantão, ele é colegiado, ele está no celular respondendo as coisas. E isso afetou a nossa mesa, né? Porque assim, se a gente está, se sentou para comer, a polícia liga, o hospital liga, alguma coisa aconteceu. Então ele, às vezes eu estou falando sozinha, e ele está aqui, Daí eu falo, você está falando com quem, Al? Amor, conselho, não estou resolvendo. Aí eu paro de falar, sabe? Daí assim, não tem horário, a gente não consegue fazer, não consigo mais nem juntar todo mundo na mesa, sabe? Porque daí chega da escola, a Vitória sem fome, o Arthur vai dormir, tá com sono, não quer comer, o Al tá no celular. Eu falo pra vocês, mas a gente conversou é o com ele, segundo, né? Pessoal, 15 minutos, olha, a tragédia pode já ter acontecido. Não vai mudar nada. Aí é urgente, eles vão ligar. Aí esses dias ele pegou o prato, daí tocou o telefone, aí era algo que foi pro quarto, né? Porque essas coisas são sigilosas. Foi pro quarto, daí voltou, eu falei, e aí? Ele falou, perdi a fome. Espera. Aí eu fui perdi a fome, ele falou, nem vou comer mais. Daí ele não conseguiu comer mais, mas ele esfriou. Daí assim, eu falei pra ele, meu Deus, Senhor. Eu acho que você precisa passar no concurso, porque desgasta muito, sabe? Desgasta ele, desgasta nós. Porque daí isso acontece, né? E toda vez que ele anda dentro de casa, ele tá resolvendo alguma coisa no celular, então ele já entra, você nem consegue cumprimentar. Ele também nem consegue, quando vê, ele já tá com problema lá dentro da casa, porque ele já tá agitado resolvendo as coisas. Aí ele tem que ir pro computador responder não sei o quê. Que não sei o que, então assim, meu Deus, sabe? Eu quero compartilhar com você. Meu celular aqui, ó, tem não lidas mais de 100. De final de semana eu não vou ler, de noite eu não vou ler. Quer falar comigo, eu não sabe. Só faz sinal de fumaça. E aí eu te contei pra vocês que eu demorei muito pra fazer isso. E eu não me importo, as pessoas dizem, meu Deus, como você conseguiu? Até porque ele, como conselheiro, se for de urgência mesmo, eles vão ligar, não vai ser mensagem. A doutora Juliana escreveu assim, ó, só ligue se for urgente, porque ela não atende. E assim, ela fazia isso para Natal, então ela passava o contato dela, então hoje ela não faz mais. E ela não atende. Ó, você tem E ela noção, assim, ele pegou 2 semanas de férias para descansar a cabeça, né? Só que já tá de férias de conselho, mas tá na faculdade. E estágio, porque hoje tá de fazer estágio fora. Então, aí o que acontece? Ele pegou, ele de férias, ele saiu todos os grupos, né? Saiu de todos os grupos que envolvem as coisas do conselho. A polícia ligando de noite. Então a polícia liga de noite. Aí, porque como a minha tia são policiais, então sempre quando acontece alguma coisa, a polícia sempre liga pra ele, porque ele é um conselheiro, ele sempre resolve, né? Aí ele, poxa, eu não tô de plantão, mas eu vou te passar o telefone de quem tá. Daí, você sabe, sempre é ele qualquer horário a polícia tá ligando. Em qualquer horário tem alguém ligando, sabe? Mesmo de férias. Por mais que ele tenha uma necessidade, quando ele está de plantão, ele precisa aprender a mostrar prioridades, porque isso vai afetar ele, vai afetar você, vai afetar o relacionamento de vocês.
Somente vocês com as crianças, então, quando for a aula de administratividade, você abre o livro lá na frente dele e lê pra ele. Porque isso, com o tempo, vai acabar ficando vocês, né? E acaba se tornando uma carga, uma sobrecarga. É porque eu falo pra ele, Sim. Nossa, muito legal. é cansativo, assim, porque né, eu entendo o nosso tempo, né? Entendo, Deus esse tempo pra ele de aprendizado. Mas, nossa, esse golpe, sabe? Nossa, eu fico excitada. E daí eu falo, tá segurando a Aurora. Daí de repente ele tá com a Aurora e tá assim. O que você tá aí? Eu já falo, o que você tá fazendo no celular? Com quem você tá falando? Morto fazendo coisa do conselho. Daí eu falo, Isso cabe em você. eu falo assim, Ainda é o trabalho, hora da refeição, chegar a hora da ligação, ele deixar de comer, mas é joguinho de celular também. Já ele tem 7 anos. Não sei como que ele entende isso, porque eu não entendo. Então, assim, o senhor ainda trabalha. Meu joguinho. Mas tem que começar falando assim, lembrando, bem tranquilo, fazendo alguns acordos. E aí não dá certo, vai endurecer um pouco mais. Até porque a gente, mulher, chega uma hora que tem que ter uma certa maturidade para poder conseguir levar a família para frente, né? Então os homens também precisam entender isso, que joguinho e certas coisas não entram mais ali, né? Minha filha, meu marido já tem assim, eu quero morrer. Quando eu falo assim, Tira também a hora, gente. eu vejo quanto é 15, importante 40 minutos. Se deixar. Ontem a gente foi na casa, a gente quando ela saiu, né, Mar? Ela veio aqui, pega aqui, você vai escrever assim, a rotina dele. Que assim, o Marco é aquele que, né? E eu sou aquela que às vezes falo muito, eu não sou daquela, eu sou de falar muito. E daí, aí o Marco disse assim, Davi, segunda, quarta, sexta, a luz nova vai ser sua. Que aí ele estava em casa ontem, ele estava nem aí. Se os meninos estavam brincando, aí o Davi quer brincar com ele, que o Davi tem 4 anos, eu sei que o Natan tem 4 anos. E o Davi tem 12, há uma diferença. Aí ele entrou lá no quarto, fechou a porta, vou aproveitar, vou ficar aqui bem quietinho. E o Natan, abre a porta. Daí tudo bem, quando a visita saiu, aí o Marcos o Marcos é muito assim, ele é muito. Pega uma folha aí, Davi. Ó, tá horário, você fazer isso, tá horário. E agora você vai com a sua mãe. Você vai digitar para um computador bem grande e vai colar no seu quarto. Bom, hoje cheguei que eu vou filmar. Porque às vezes ele esquece, por mais que você fale, né? Ele esquece, ele fala assim, ai mãe, eu cheguei tão cansado. Eu já vou, tenho 2 adolescentes em casa. Eu já vou, fez a roupa na máquina ficar 2 dias, eu tenho que lavar 2 vezes aquela roupa. Porque eu já vou do Arthur, não chegou. Daí eu tenho que passar isso com ele porque estava sendo um momento delicado. Mas aí hoje eu falei pra ele, filho, eu tinha que levar a Aurora no médico pra assinar, eu vou acordar desde as 4, a Aurora tá no salto do desenvolvimento, que eu não ganho esse salto do desenvolvimento, que eu tô no seu carro. Aí eu falei, Arthur, olha pra mim, 3 coisas, anota, escreve. Aí aquele adolescente, não precisa escrever, mãe. Aí eu falei, primeira roupa que eu estou lavando pela segunda vez na máquina, lavar o banheiro e a louça. Aí ele sentou na frente da televisão. E no Instagram, que eles não conseguem. Aí ele sentou na frente da televisão, eu olhei e falei, Arthur, eu tô saindo. Se você quer ir pra academia com seu pai, isso não vai dar tempo. Porque você tem que fazer isso, ok? Aí cheguei, ele fez, ele estendeu a roupa, a louça ele lavou a metade, mas ficou no fogão, a suja ficou no fogão. Ele lavou o banheiro e deixou o balde, o rolo, tudo pra pôr doente. Mas seja difícil, a gente precisa estimular regras, porque, ó, já tem umas 2 semanas que eu tenho reclamação de que ele bate com os coleguinhas no rosto. Tive essa reclamação ontem. Chegou essa reclamação ontem. Tive essa reclamação hoje. Quando ele chegou em casa, ele deu mãe, eu falei, não precisa se explicar, eu não quero saber. Você hoje está sem desenho. Eu olhei para os outros e falei, você vai escrever o nome dele completo numa folha de forma e ele vai repetir isso até a hora dele aprender a escrever sozinho. Ele olhou para minha cara. Eu vou ter que estudar esse negócio de novo. Eu falei, vai, até a hora de aprender. E aí, eu fiz o aplicativo junto, então. Mas, meu Deus, mãe, eu vou ter que estudar em casa também de novo. Então, eu falei, vai, se fosse na
minha outra eu ia gritar e descer o sarrafo dele e eu ia me abraçar. Ele é engraçadinho. Ele é tudo foi isso, que ele tinha brigado na escola, de jeito na educação. Mãe, mas é porque ele me bateu, eu só fui ele se explicando. Eu conheço. Na cara ainda. Aí a Duda Débora, eu eu falei, falei, aqui em casa nós vamos conversar. Aí eu já falei pra ele, falei assim, a próxima vez que eu tiver uma reclamação de que você bateu no rosto de alguém, eu vou bater no seu rosto pra ver se você vai gostar e depois você vai me contar. Ficou quieto, não falou nada, foi tomar conta. Mas você procurou saber se Boa, era né? criança? Não! Dessa parte, não! No dia que eu vi ele pisando em cima da menina, aí o chão lá, falei um monte de coisa pra ele. Falei, eu vou lá atrás, eu volto aqui, quero você no mesmo lugar. Voltei lá e eu não faço essas intervenções geralmente, mas eu vi. E eu já tinha chamado a atenção dele, ele saiu, daqui a pouco ele voltou, ele não bastasse derrubar o menino e fazer isso com a Aí ele veio. Mas é porque eu queria que a minha família fosse unida. Eu falei, Isaac, eu sei que sua família é unida, mas eu queria que a minha família. Mas olha, ele distorceu toda a história. E assim, chorando lá, entendeu? Chorando como se. Porque a minha mãe queria dormir. Eu queria dormir com a minha mãe. Eu só posso dormir quando eu vou lá na casa de tia Elisa, da tia Elisa. A minha sorte. E não era nada que Ele falou bem assim, Paola, eu não gosto de dormir na casa da minha avó e só me levam pra dormir na casa da minha avó. Falou Paola, a minha sorte é que eu tinha um áudio bem daquela semana que ele tava chorando porque ele queria dormir na minha sogra. E os Bauru? É que nem o Bauru. A minha mãe fez um baú pra ele, porque é a única coisa que ele pede pra comer, mas desceu o sarrafo na minha mãe porque ele vai lá e ela só dá baú pra ele Só comer. sabe fazer Bauru. Chegou lá em casa, o que ele me pediu? Baú. Então, pra gente entender assim, criança. Pelo amor de Deus. Não, criança não é inocente. A direção é nossa, né? O raciocínio, o adulto. E aí, assim, nessa situação, deixa ele falar tudo, eu falei, tá bom, ouvi, fui ajudando, falando e tal. Daí ele falou pra mim assim, terminou tudo, ele já tinha parado. Pode brincar? Eu falei, não, porque a gente não falou sobre o que aconteceu ainda. E agora a gente vai falar. Se eu ver você fazendo dei um sermão nele, falei lá com ele, falei, você vai voltar lá, mas você vai sentar, não vai brincar, porque a gente tinha chamado a sua atenção. Então, assim, não só o Isaac, né? As crianças aprendem a fazer isso. Os adolescentes também, né? A manipular as situações. Então, o que a gente tem que fazer é... A família do Isaac, você já ia acreditar que não é uma família unida. Mas a prof dele acredita, tá? Porque ela vive me mandando mensagem falando que eu tenho que tirar um tempo pra ele. Deixa eu falar, Isaac tá com quantos anos? 4. 4, ok. Trabalho numa escola, ensino fundamental, primeira série, 9º ano. Então, você imagina o tanto de crianças que acontece a mesma coisa. Faz algo, né? E aí você chama ali pra conversar, estou falando de primeira, quinta série, de sexto ao nono. Então, de adolescentes e de crianças. Então, e aí, o adolescente surrou o outro, e aí começa. Não, porque a minha casa é isso, porque meu pai é aquilo, porque minha mãe é aquilo, porque não tem, entende? Então eles distorcem o acontecido, começam a se vitimizar, e daí jogam coisas, e daí você, uma coordenadora, você faz o quê? Meu Deus, você vai pensar que ele tá num lar louco, mas e aí, será que é verdade ou não é verdade? A Globo não sabe que ela tá perdendo com meu filho, ela não sabe. E aí é isso, às vezes realmente é verdade, um lar totalmente distorcido, mas às vezes não, às vezes fugindo. Não, assim, né? O Isaac, por exemplo, assim como a gente ouve de outras crianças, eles trazem a compreensão interna deles. É claro que o Isaac não tem compreensão de todas as coisas que acontecem. E a avó, por exemplo, a situação, depois a Duda mandou o áudio, era a ideia de, eu quero deixar minha avó sozinha. Então, ela não tem marido, eu não quero que ela fique sozinha. Porém, eu não quero dormir longe do meu pai e da minha mãe. O que ele quer mesmo é dormir na cama do pai e da mãe. Mas a Duda não deixa, ela deve dormir na cama dele. Coitada da criança, né? Mas é assim. Eu não tenho uma cama que cabe 5 deitados, igual você, só cabe 2. Prioridade não pra você pôr no meu quarto, minha filha. Toda hora carrega o colchão no meu quarto. Porque da mãe da Aurora tá lá, né?
Aí ela tá com a história aqui. Ai, mãe, não estou conseguindo dormir mais sozinha, não sei o que está acontecendo. Mas a sua função é acolher. Aí eu falo, ok, minha filha, joga o colchão aí. Daí ela fala, e você não, Arthur? Aí eu falo, Mas não, vem você, vem o Arthur. Filho e o marido. No caso dela, pode acolher agora porque ela tá com uma bebê recém-nascida. O marido vai. Não, a bebê dela já tá com 4 meses, o marido já tá querendo assistência. Não, agora Pegando a cerveja. Segurar das perguntas pro negócio dele lá. Que O marido vai ter que agora conciliar se ele quiser assistência e deixar o celular de lado. É, porque olha, minha filha aqui lá em casa é uma guerra. Filho e marido. Mas eu sou 15 já. É, tem 15, mas ela ainda às vezes quer ir dormir no quarto. Lá na sua casa não. A Vicky fica em casa. Minha cama é pra gente, agora. Não, gente, Teve noites de eu ir dormir, agora não, já faz um tempo, mas assim, uns 2, 3 anos atrás, de eu ir dormir e ela catar um travesseiro dela e ela ia deitar, porque às vezes o pai dela vinha mais tarde deitar. E aí ele chegava na cama e eu escutava que ela falava assim, deita lá na sala, porque eu não tenho aqui o lugar. Só que assim, a gente, né, algumas E ele pessoas falam ficava com dó, e ele ficava com dó e deixava. Eu falei assim, tá, e daí, como que fica? É assim? Não, ó, eu tenho cama compartilhada, né? Mas pela minha filha, ela dorme no meio. E aí meu marido diz, não, quem vai dormir no meio é a mãe. Você vai dormir lá, você quer dormir aqui ou você quer ir pro seu quarto? Aí tem dia que ela aceita numa boa, tem dia que ela chora, mas ela deita no canto dela. Então, assim, algumas pequenas coisas a gente tem que ir impondo, né? E aí você vai ter que conversar com ela por esse tipo de coisa. Vai Né? dormir ali, mas nunca tinha. Ainda assim, se quiser Já ficar. pensou agora lá em Tá casa, dormindo no nosso berço do Natan, eu tenho que tomar caminho. Só que essa menina tá lá no meu quarto, porque ele não quer dormir pulando. O Davi já tá tranquilo no quarto dele. Só que acontece, a cama nossa é bem grande. Ai meu Deus, ele levanta, e agora que o Marco tá surgindo, então eu tenho que ficar toda hora. Ele pula tipo de cima, o Marco corta. Esse cara tá aqui de novo, eu não aguento, porque esse bate né, Deus, não, calma. Aí eu coloco ele nessa menina. Daqui a pouco ele levanta e calma. Então eu tô vendo assim que eu vou ter que colocar ele logo lá no quarto do Davi, porque o Marco não gosta. Ele tá certo também, porque o Davi, que era o primeiro, que nasceu primeiro, eu deixei muito tempo lá no quarto. Eu era aquela. Depois eu vi o trabalho que deu, ele chorava, sabe? Mas o Natan, ele é bem assim, sem vergonha, porque eu vejo que ele vê que a gente sai, que eu saio, ele já pula mais em cima da cama. Ele quer deitar na cama grande. Não, eu quero dormir na cama grande. Não, né? E se você Faz. colocar uma cama de casal e colocar no quarto dos dois dormirem? Eu nem comprei, ele tá lá com ele não quer comandar. Mas é que a mãe, não é que ele quer a cama, não é a cama. Nesse caso eu não vou opinar, senão vocês podem me linchar lá fora, então vamos continuar lá na página 92. 22, ó. Eu orientei quando as mulheres aceitarem a incumbência de guardiã do lar, teremos uma sociedade melhor, famílias se fortalecerão, comunidades serão revitalizadas, varandas serão varridas e guirlandas serão penduradas nas portas. O que será necessário para que seu lar se torne um refúgio de paz e um santuário de amor? O que você está disposta a fazer para restaurar a santidade e dignidade do seu lar, a fim de que o amor de Deus e a paz do Senhor Jesus habitem em seu meio? Não fique angustiada. O livro que você tem em mãos é um mapa criado para guiá-la. Uma experiência divertida e esclarecedora. Ali ela vai fazer algumas dicas de tipo, crie uma agenda de uma semana que relaciona todas as atividades da família, marcar a atividade programada na agenda, avalie o resultado de algumas possíveis observações, tipo tempo, recreação, trabalho e demais coisas. Reúna-se com a sua família e incentive mudanças onde forem necessárias. Promova a dignidade do lar e, ao trabalharem juntos para melhorar seus hábitos à medida que alinharem a vida diária com os seus caminhos de Deus, poderão restaurar cada vez mais a dignidade e santidade do seu lar e experimentar o amor e a paz de Deus. Esse é um alvo que pode ser alcançado. Nunca é tarde demais para reconstruir. Meninas, só ali tem bem no finalzinho o guia de estudo gratuito está disponível
tá? Aquele de fazer as atividades é esse que vai estar no final de todos os capítulos, tá? Esse livro não está escrito. No de vocês não tá? Não. É que o livro dela é o antigo, aí tá. E ainda tem, eu vou mostrar aqui. Enquanto a Leila vai abrir o capítulo que ela vai mostrar. Ó. Autografado. A gente vai falar agora lá da parte de um lugar de paz. Qual? Página 160. Página 160. Então eu li errado. Você leu primeiro? Eu li o nome. Ah, não é. Administração de prioridade depois. Aqui intercala bastante, sempre quando vocês forem ler. Não foi assim. Foi 160 que a gente leu. Não, a gente não leu o nome. Não, Você é não o leu nome depois? Até naquele cronograma que te É o mandei pra 10 vocês, e tá 11, certo? Não. Foi o 10 e o 11. 10 e 11, organização da casa e limpeza. É, 10 e 11. Eu li só o nome. Aí eu vou se eu falei esse nosso do é o 10 e o 11. 146 o 10. 146, é só. Então eu vou ter que ler. É o 10 e o 11. Lá na parte de um lugar de amor, vai bem pela ordem certinha, tá? Dos capítulos. Essa parte aqui não, então quando vocês forem ler, sempre dá uma olhada lá na orientação, tá bom? Administração de prioridades, que é o que você leu, muitos assuntos que a gente fala. Organização da casa, um valor de paz. Cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Não é minha intenção fornecer instruções detalhadas sobre a organização da casa. Antes, desejo ajudá-las a simplificar o processo de arrumação ao sugerir atalhos para o trabalho em cada ponto. Ao ler minhas ideias e criar os próprios métodos, você será inspirado a colocar em prática aquilo que já sabe que é importante. Deixe-me começar deixando o seguinte: se eu sou capaz de aprender e ser organizada, vocês também é. Assim, igual a gente falou na outra aula, né? A gente tem que começar aos poucos, organizar cada coisa no lugar, né? Cada coisa tem que ter a sua casinha ali, o seu lugarzinho para estar, que daí a gente vai conseguindo manter isso que ali ela vai dizer, né? Que se ela consegue, a gente também consegue. Organizamos quando não consigo mais suportar a bagunça, mas cedo ou tarde eles voltam a ficar desarrumados. Gostaria de poder jogar a culpa em outra pessoa, mas sou a única responsável. Por isso, sinto-me bastante segura para ensinar sobre a organização da casa e compartilhar o que funciona para mim. Ao criar ordem em sua casa, você aplica um princípio comprovado desde que o mundo existe. Sem ordem, há caos. No caos, não há paz. Sem paz, é impossível descansar e renovar as forças. Um lugar para cada coisa em seu lugar. É um velho ditado que se continuará a valer até o fim dos tempos. É preciso foco, tempo e esforço para arrumar uma casa desorganizada, especialmente se a organização não é parte natural da sua personalidade. No entanto, o investimento inicial lhe renderá tempo livre, mas descontraído para desfrutar seus relacionamentos. Tudo que a gente vai começar leva tempo, né? Dá trabalho, mas depois de começar, tudo alinhado, a gente consegue seguir, né? E deixar tudo organizado e vai passando os dias, a gente vai conseguindo colocar, vai lembrando, né? Onde que estava uma coisa e vai deixando. Um lugar para cada coisa, eu gosto muito dessa parte, né? Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Aqui ela vai dar algumas regrinhas do processo de organização
organização de uma casa, né? Organiza um cômodo de cada vez. Quando a gente fez, eu acho que uma das tarefas era, né, se organizar um cômodo de cada vez, né? E daí passar para vocês organizar um cômodo inteiro. Acho que eu não Agora era mesmo que aquela, Mas todo mundo se empolgou, né? Até eu arrumei meus armários, coloquei os pratos que eu não usava para usar, peguei os 10 e mandei ir embora. Eita, já estava assim, eu fiz aí. Não sei se que deu. Tá lá fora, deixa eu Eu também não falei nada demais. Porque depois eu disse, ó, eu vou seguir. Tarefa de casa. A partir de hoje, tá proibido colocar a mão no armário. E não bagunça o que eu arrumei, né? Não, deixa só eu vou mexer, tá lá fora, tá dentro, tá lá fora, tá lá fora, Assim ele vai fazer com as ferramentas daí. Não, Porque eu uso as ferramentas, ele vai organizar tudo e vai pra você. Mas a nossa tarefa aqui era, né? Organize a casa por cômodos e as minhas cadeiras. Mas, gente, é normal uma pessoa ter eu levanto de manhã, todo dia eu levanto de manhã. Eu só não entrei no quarto da Verdadeiro, roupa e tipo. Não, ela faz tipo um ritual, parece. Daí eu coloco água esquentada de café, tomo meu vinagre de maçã, pego o pano, 3 panos macho, molho e vou passar na casa. 3 o quê? 3 panos. Pano mágico. Passo no meu quarto, passo no banheiro, passo no corredor, passo no outro quarto, passo na sala, passo na cozinha, passo na outra sala e depois eu partilho. Enquanto eu não fazer isso todos os dias, eu não faço o café, não tomo meu café e fico sossegada. Todos os dias, segunda, isso é uma doença. Gente, eu tenho uma amiga que ela chega em casa, ela pode chegar em casa 1h da manhã, ela vai limpar o calçado para poder dormir. Meu Deus. A Maria Isabel. Ela não vai dormir sem limpar o calçado na semana. E ela falou que já tem 2 livradinhos no hotel. E é assim, aqui tá isso aqui tem que ficar. Passa anos e anos sem deitar. Sentou no seu Eu tô mexendo aqui. E pior que Você colocou a cápsula, né? Colocou tudo em ordem. É de 2 cápsulas? Pode ser. Não, aqui tem uma só, que é com leite e outras não. Só que acho que é com leite só tinha um. Não, eu peguei Mas tava os dois. Mas aí tem a cápsula do leite e a cápsula do café. Mas o cappuccino é um só, não é? Não, não, acho que não. É, o cappuccino sim. Cappuccino vem, né? Escrito cappuccino. Mas se é da coisinha branca, é 2. Sempre é branco. Ah, eu não sei o cappuccino. Mas não, a gente sai uma coisa só. Então agora você passa um café, agora você Eu só tô com vestido. Gente, vamos mudar? Porque já tá. 148. Aqui ela vai falar um pouquinho sobre hall de entrada, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? Aquele hall de entrada, bonito e tal. A gente já entra nas casas normalmente direto na sala ou direto na cozinha. Mas ainda assim dá para se fazer ali um lugarzinho para, né, guardar o seu calçado, quem sabe deixar um lugarzinho para colocar uma chave, uma carteira, até mesmo um difusor, como a gente fala, né, com um cheirinho, uma velinha, um hall de entrada para a pessoa que chega na sua casa, caso até mesmo o marido, os filhos, já chegar e se sentir aconchegado, se sentir naquele lar, né? Daí aqui ela coloca, a entrada é o centro de boas-vindas para todos que chegam em sua casa. Então sempre deixar esse cantinho ali bem arrumadinho, bem bonito, para poder receber aqueles que chegam ali com aquele amor. Daí aqui ela deixa algumas dicas, né, suprimento para a arrumação. O lema da DEV é contenha para a organização. Sacos plásticos para lixo, caixas, cestos, baldes, aqui ela vai deixar várias ideias aqui, né, para você estar usando.
Comecemos de cômodo em cômodo. Ali ela vai falar da entrada, né, a arrumação, que eu falei aqui. Aí ela vai considerar os seguintes dicas para a sua entrada, ela deixa algumas dicas aqui também. Na parte da cozinha também ela gosta de falar bastante sobre, igual a Surley falou, esses organizadores, né, que ajudam a gente a organizar, a deixar as gavetas, a geladeira, tudo ali mais organizado. Funcionalidade, ali também ela vai falar um pouquinho de onde a gente guardar uns itens, usar, né, deixar as gavetas de cima que mais usa. Acho que as gavetas são quase tudo meio parecido, né? Conveniência, espaço, organização da geladeira, que ela fala também, né? Tem até um trechinho do temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Ali ela fala sobre o banheiro também, né? Quando a gente vai lá lavar o banheiro, já leva todas aquelas coisas que precisam, utensílio, escova, essas coisas todas, quarto das crianças. Também tem aquela dica de guardar cada coisa no lugar, uma caixinha para cada coisa, né? Na aula, acho que quando eu fiz, as meninas deram uma dica bem legal, que eu achei bem interessante. Não sei se foi algum de vocês, mas era deixar uma caixa, tipo, em casa eu tenho meninas, eu tenho uma caixa de bonecas, de barba, vamos dizer, uma caixa de pecinha, uma caixa de Lego, e uma caixa para achados e perdidos, ou brinquedos que tá. É uma perna de uma boneca, a cabeça da outra, então coloca tudo ali para depois elas organizar. Mas não vai ficar sem um lugar, ele vai ter um lugar também, que é aquela caixinha ali né, que é os achados ali, para deixar tudo, deixar tudo organizado também. Quarto da adolescente, né? Aí ela também dá uma dica, ajude-os a manter o quarto arrumado, mas não faça o trabalho por eles. Lembre-se de que você os está treinando para cuidar da própria casa. Essa parte é difícil, os adolescentes é difícil, mas Não existe. Aí ela deixa também as dicas para lavagem de roupa, passos aqui na 157, passos práticos. E por fim, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Mateus 25, 21. Meninas, agora lá na página 160, limpeza. Um valor de gratidão. Cuide bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. A gratidão abre porta para a plenitude de vida, transforma aquilo que temos em suficiente mais. Crie o hábito de dar graças enquanto passa pano no chão ou limpa o vaso sanitário. Crie o hábito de dar graças quando limpa o que alguém derramou ou quebrou, em vez de dar uma bronca em quem causou o acidente. Ou seja, em tudo dai graças. Crie o hábito de sempre agradecer. Quando eu fiz a experiência do lar, minha mentora compartilhou comigo que ela odiava o chão da casa dela. E ela sempre reclamava daquilo e sempre reclamava e culpava o marido por conta do piso da casa. Falei assim, mas quando ela fez a experiência do lar, e ela olhou para ela sobre essa reclamação, ela começou a limpar e agradecer a Deus por aquilo. E ela falou que em menos de um ano ela conseguiu trocar todo o piso da casa dela. Então a gente precisa criar o hábito de ter a gratidão e agradecer por tudo que a gente tem. Ali ela vai falar sobre participação da família, ou seja, você não precisa fazer tudo sozinha, não é tudo só você precisa distribuir funções. O adolescente vai arrumar o quarto dele, você vai arrumar o seu quarto, a criança vai arrumar o quarto dela. Isaac mesmo já sabe que ele brinca, ele tem que guardar o brinquedo, e se não guarda, ele fala que eu vou jogar no lixo, eu escondo, ele fica um tempo sem ver, depois ele acha que ganhou um brinquedo novo, e assim a gente vai. Mamãe trocava a faxina, tornava a faxina um trabalho divertido para meu irmão mais velho e eu. Ou seja, isso é uma forma de você criar memórias. Eu tenho uma memória afetiva em relação a isso com o meu avô. Todo sábado, minha irmã trabalhava fora e todo sábado ele estava em casa. Então, eu limpava a casa, ele lavava a parte de fora.
todo sábado a gente comia macarrão que ele fazia e depois no almoço eu ia com ele no mercado, que daí todo sábado ele comprava fruta, verdura, essas coisas pra semana. Então eu tenho isso como uma memória afetiva. Eu limpar lá dentro, ele limpar lá fora e o macarrão que ele fazia pra gente comer no almoço. A psicologia vai falar que o macarrão é o reforçador. Porque é igual, né, para quem tem adolescente. O adolescente geralmente não quer fazer, não quer ajudar, mas a gente encontra um mecanismo para usar de alguma forma algum reforçador para, você quer sair com seu amigo, você vai tomar sorvete, você vai, sei lá, no cinema, qualquer coisa nesse sentido, mas que incentiva a fazer aquilo que você entende que precisa ser feito, né? É um reforçador. É uma coisa interessante, né? A minha mãe, ela teve só eu de menino, lá tudo menino, né? E meu pai sempre viajava, então ela me conta assim que quando o Dario tinha 7 anos, ela ensinou o Dario a lavar, limpar a casa, ele lavava a louça e ensinou ele a passar roupa. Até hoje o Dario lava com a Kelly, né? Ele é muito organizado. Agora o Douglas já não, né? A rapinha dele é mãe. Ah, é verdade, não. Aí eu tenho ensinado o Davi também. Falei, não é porque é menino que não vai fazer as coisas de casa. Vai sim, ele faz café. Se o café ficou ruim, assim, não, filho, mas ó, vamos colocar mais um pouco aqui. Eu elogio ele, sabe? Mas o que você achou? Não é assim mesmo. Porque o mundo tá tão moderno, mas ao mesmo tempo, mas o menino vai fazer serviço, vai. Na verdade, por mais que depois a gente tenha que fazer de novo, a gente tem que deixar fazer. O Isaac, ele levanta no sábado, quando é um dia que a gente está em casa, se ele está bem inspirado, ele vai lá e embola a cobertinha dele, ele fala, mãe, pronto, arrumei a minha cama. Então, assim, nem que depois a gente precise fazer de novo, a gente precisa incentivá-los a fazer. Lá na página... Meus filhos são ótimos cozinheiros. Os três, né? Eu tenho 2 homens e uma mulher. Mas assim, cozinham que é uma beleza. Porque sempre falei, gente, a mãe tem que trabalhar, vão se virando, vão aprender a fritar um ovo, vão aprender a cozinhar um arroz. Hoje não, você come uns risotos, uns carreteiros, negócio, lasanha, tem um que faz umas lasanhas, cara. Na verdade, só vai agregar, né? Exatamente. Não vai desperdiçar nada. Lá na página 162, o prazer de ter um ambiente limpo é muito maior que o tempo gasto para limpá-lo. Ou seja, isso é algo que a gente vai perceber a diferença, a gente vai se sentir bem. E eu sou assim, quando eu tô com a minha casa toda organizada, que eu fiz a faxina naquele dia, é o dia que eu não quero sair de casa, que eu quero ficar em casa. Porque é um ambiente que está aconchegante, que está convidativo. Então a gente sente o prazer de estar ali. A ideia de uma amiga. Devemos ensinar as crianças a cuidar do seu espaço pessoal, mas se cuidarem apenas do próprio quarto e de nada mais da casa, desenvolverão uma atitude egoísta e isso de fato é uma realidade. Avalie sua mentalidade, ela vai deixar ali 3 dicas a respeito disso. E para começar, junte os produtos de limpeza, os acessórios e produtos de limpeza. E cada página ela vai dar para vocês dicas de como limpar algumas coisas, do que vocês podem usar e até ela dá mais ali à frente dicas de como tirar manchas. Então, se um dia vocês precisarem de algo específico, é só vocês ir lá, abrir o livro que vai ter lá. Na página 172, ela deixa 5 passos práticos, que é: reúna a família para explicar que você deseja levar o seu padrão de limpeza e da casa e distribua tarefas. Crie um cronograma de realização de tarefas. Coloque versículos bíblicos sobre gratidão em locais estratégicos. Torne a faxina uma atividade divertida e, para inspiração, medite sobre os versículos a seguir, percorra os cômodos de sua casa e agradeça a Deus por tudo que você tem. Amém? Amém. Compartilhar. Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se ficou uma dúvida, ou até mesmo a respeito de vocês responderem a apostila ali, vocês podem estar perguntando, mandando mensagem durante a semana. E na aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham absorvido. E agora vamos tirar nossa foto para podermos alimentar nossa carne nova de hoje.
Meninas, e esse é para levar, tá? Junto com a Bíblia que vocês receberam também, e o chocolate que são das da criança. A Mari e a Mimi. E a casinha é uma de geladeira. Esse cheirinho aqui, meninas, é com óleo, tá? Não é com álcool. Ele tem mais óleo do que álcool. Então ele fixa super